Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E passamos aí uma temporada falando de disciplinas, o que cai, dando dicas, enfim. E agora chegou o momento de trazermos aquilo que eu acho que é talvez o mais importante para o aluno vestibulando, que é escutar de alguém que foi aprovado, que foi aprovada. Então está aqui para dizer a sua caminhada, a Manu Ledo. Seja bem-vinda, Manu. Tudo bem? Prazer. Diretamente de Alfenas, Velório do Carneiro. É isso, né, Zé? Muito famoso por isso. Ainda tem? Já fui muito. Tem. Já fui muito. Graças a Deus não vou mais. Manu, seguinte. Conta aí um pouquinho da sua história de vestibulando, quando você chegou no cursinho, quantos anos você fez, enfim, conta aí até essa aprovação. Na verdade, sim, onde você passou? Que eu já nem lembro mais. Passei nas algumas particulares aqui em São Paulo, Santa Casa. Você passou em primeiro na USCS. Ah, passou em primeiro na USCS, eu lembro disso. Passei na USCS, na ABC, Santa Casa, FMJ, Einstein. Aí na FAMEMA, na Federal do Sul de Minas, a Unifal, que eu faço hoje. E na UF, Federal do Rio. Federal Fluminense. Não, já nem sei mais, enfim, vai anotando aí. E aí você foi para Alfenas por quê? Imagino eu que você tenha ficado entre as públicas, né? Sim, inicialmente eu fiz 3 semanas de Santa Casa. E aí eu passei em 2 públicas no mesmo dia. Foi um baque muito grande. E aí eu tinha que decidir qual que eu ia fazer. Foi FAMEMA e Unifal? Foi FAMEMA e Unifal. Aí eu fui pra conhecer a FAMEMA primeiro, porque a vaga fechava antes. Aí conheci a faculdade, logo depois, nem voltei pra casa, fui pra Unifal, que era um dia seguido do outro. Matriculei nas 2. Então, teve um dia que eu tava matriculada em 3 faculdades de medicina, que eu tinha santa ainda, né? Escolhi a Unifal porque eu não me via no método PBL. No método ativo, sabe? Eu me vejo mais sentada na sala de aula, vendo o professor falar, do que ir atrás de procurar, porque eu sei que isso... Eu ia sempre querer muito mais do que realmente naquele momento era necessário. Sim. Então, eu sei que isso ia acabar me frustrando um pouco. Então, preferi fazer a Unifal por ser um método tradicional. E é mais perto de São Paulo, né? Da minha casa. Sim. E quantos anos de cursinho você fez? Fiz 2 anos de cursinho. O primeiro ano foi o mais exaustivo de todos, assim, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa geral pra todo mundo isso, porque é o ano que você pega a base de todos os conteúdos, né? Então, embora você possa ter sido um bom aluno, eu, pelo menos, senti muito isso, e eu acho que é normal sentir. Ser, tipo, um aluno muito bom na escola, no colegial, eu sempre fui muito bem na escola, e chegar no cursinho, isso é um baque muito grande, porque ali só tem também só os melhores que eram de cada escola, sabe? Então, pegar a base do conteúdo, que não é a mesma base que eu tinha do colégio, embora tenha sido um colégio forte, os conteúdos são cobrados de maneira diferente, assim, na minha visão. Então, no meu primeiro ano, eu foquei muito em assistir aula e fazer o máximo número de exercícios que eu conseguia. As pessoas sempre falavam, né, que quantidade não era qualidade. E no primeiro ano, eu ouvia isso, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não conseguia aceitar isso, sabe? Então, eu fazia sempre o máximo que eu conseguia. E no segundo ano, que eu acabei internalizando isso e percebendo que realmente quantidade não é qualidade. E eu só fazia aqueles exercícios que realmente iam me fazer diferença. Eu lembro muito no primeiro ano, tipo, eu tinha metas de fazer exercícios. Então, tipo, cada matéria, 20 exercícios, vai um exemplo. Se eu fizesse 18, eu ia procurar mais 2 só pra dar a quantidade de exercícios que eu precisava. Entendi. Sabe? Tipo, não era aquela coisa, mano, eu vou fazer só pra eu aprender. Sabe? Eu preciso bater essa meta. Sim, completar o albinho. E no segundo ano, esse meu pensamento mudou. E o segundo ano foi mais pra preencher buraco. E eu acho que é muito comum. Eu gostaria de dizer se você não passou no primeiro ano de cursinho, é muito normal. A maioria dos meus amigos hoje na faculdade não fizeram só um ano de cursinho. E a pressão que a gente sente é muito grande pra passar logo. Eu sempre quis passar logo do colegial. Então, tipo, foi um muro na minha cara quando eu não passei. No primeiro ano, não passei em nenhuma faculdade depois do cursinho. O meu emocional pegou muito. Sim. Então, o que eu também recomendo é que façam um acompanhamento psicológico. Eu não tenho dúvida de que essa foi uma grande diferença do meu primeiro e segundo ano. Além dos meus estudos, que o modo de estudo mudou do primeiro para o segundo ano. O apoio psicológico, com certeza. Sim. Você já falou aí do emocional. Eu estava até falando para vocês, né? Que a sua mãe estava extremamente preocupada. Não sei nem se você sabe, mas ela falava comigo. Ela falou, fala com ela aí, por favor. Depois ela falou. Depois ela falou? Depois. No começo, não. Enquanto ela falava, ela falava, não. Ela não come, ela não vê o sol. Tô preocupadíssima com ela. Eu era totalmente... Ela tá pesando X, assim.
Tava mesmo Tava. preocupada com o seu emocional. E isso, assim, o que mudou do seu primeiro pro segundo ano? Ou como que você trabalhou o emocional? Porque quem tá nos vendo e nos ouvindo tá no mesmo esquema ali que você. Então, assim, como que era o seu emocional? Como que você trabalhou isso, além do acompanhamento psicológico? Enfim, como é que você lidava com esses problemas? Se você se pressionava muito, enfim. Qual foi sua mudança de comportamento emocional para que você, assim, falou, poxa, isso valeu demais? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde que eu era muito pequenininha. Então, já me ferrei muito por causa disso. Teve provas de vestibular que eu sabia o conteúdo, mas, tipo, travava, sabe? Não conseguia fazer. Conteúdo não faltava. Era só mais técnica de prova. Me ferrava muito no tempo também. Eu sempre gostei de fazer muito perfeitamente tudo. Então, isso levava tempo, né? No primeiro ano, tava totalmente louca na cabeça. Estudava 14 a 16 horas por dia. E foi essa época que minha mãe... Essa época, eu tava conversando, né, com o coordenador. Depois entrou você. E você me ajudou nessa parte também de melhorar o emocional. Eu acho que o que me fez perceber no segundo ano que eu precisava mudar era eu ver que o que me atrapalhou nos vestibulares foi isso. Sabe? Foi esse meu emocional que pegava muito. Então eu ficava muito nervosa, eu não conseguia dormir. Não sei se vocês também fazem isso, mas eu sonhava que eu tava fazendo prova. Tipo, sonhava fazendo conta. Então a minha cabeça era só isso, sabe? Eu não conseguia pensar em outra coisa. Sim. E no segundo ano, então, além do acompanhamento psicológico, eu comecei a fazer exercício físico. Porque no primeiro ano eu não fazia nada. Boa. Eu não fazia nada. E meus pais me obrigaram. Eles falaram assim, ou você faz ou você para o cursinho. Então, eu era obrigada a fazer, no mínimo, 2 vezes por semana. Um personal, como era a pandemia, né? Não ia na academia também, porque eu não ia abrir essa brecha de perder tanto tempo. Eu era muito neurótica. E aí o personal ia na minha casa. Aí eu era obrigada a parar de estudar. Tinha plantão, eu falava assim, não quero sair, não, você vai sair. Eu era obrigada, realmente, a fazer exercício. E não tenho dúvida de que isso foi essencial também. E eu acho que a percepção de que eu precisava estar um pouquinho mais organizada mentalmente para conseguir fazer uma boa prova, sabe? E o segundo ano, querendo ou não, você ganhou uma bagagem muito grande no primeiro. Então, você vê a sua evolução. Então, por exemplo, eu lembro que no meu primeiro ano de cursinho, na prova da FUVEST, eu aumentei 24 pontos quando eu saí do colegial, né? E aí, isto, querendo ou não, é aquela coisa, né? Você foi bem, mas não o suficiente pra passar. Sim. E isso é muito duro. Eu acho que era o que mais pressionava e mais desgastava, né? Porque você tinha ido bem, você tinha se superado, e mesmo assim não era o suficiente. Porque é aquela coisa, né? Você tá competindo com as pessoas. E aí, isso também me tranquilizou, porque eu tinha visto minha melhora, sabe? Então, quando você vê sua evolução, e não foi assim, do dia pra noite que eu acertei 24. Foi durante um ano. Foi, tipo, um processo muito longo pra eu conseguir realmente melhorar tudo e aumentar esses acertos. No segundo ano, não foi assim tão fácil dos acertos, porque o segundo ano você já tem muito conteúdo, né? Então não tem muito mais o que você aprender. Você tem que... Eu chamo o segundo ano de tapa-buraco. Então, eu não deixava... Eu tinha muito medo de deixar de ver uma aula e aquele conteúdo... Tipo assim, o professor falava uma coisinha que eu não lembrava. Então, eu não deixava de assistir. Só que eu colocava numa velocidade mais rápida, porque eu fiz na pandemia. Então, eu tinha um online. Boa. E aí, eu colocava numa velocidade mais rápida, contanto, claro, que eu estivesse entendendo o que o professor estava falando, né? E assistia a aula, e depois eu fazia os exercícios. Diferentemente do primeiro ano, que eu fazia a maioria dos exercícios, o segundo ano era uma coisa um pouco mais direcionada. Então, tipo assim, eu fazia a maioria dos exercícios que eu queria, das faculdades que eu ia prestar. Não ia perder tempo fazendo uma faculdade que eu não ia prestar. Sabe? Sim. Que, querendo ou não, a gente sabe que as faculdades têm uns padrões de prova, assim, né? Então, não adiantava, sabe? Eu me cobrava muito mais do que só as provas que eu ia cobrar, do que eu ia fazer mesmo. Então, focava mais. Uma outra dica, fazia dissertativa de todas as questões, de todas as matérias. Boa. Independentemente de eu ir fazer, por exemplo, tinha matéria que eu sabia que não caía muito no vestibular, sei lá, no Enem, mas eu sei que caía em outro. Então, que eu ia prestar, né? Então, eu fazia as dissertativas e eu não tenho dúvida de que isso foi muito bom também. Eu aprendia muito mais na dissertativa do que no teste. Porque na dissertativa você tem a correção escrita, né? Então, você vê o que o corretor queria de você. E você aprimora muito o seu conhecimento e sua forma de dizer. Antes, eu escrevia textões. Tipo, eu não precisava disso, sabe? Então, eu aprendi também a ser um pouco mais objetiva. Porque, querendo ou não, embora seja legal você saber tudo que você está escrevendo,
tem que saber responder a pergunta, né? Sim. Então, na dissertativa, eu também aprendi a ser assertiva nas minhas respostas, sabe? Sim. E acaba fixando mais o conteúdo, Com né? certeza, com certeza. Você tem que organizar as ideias para deixar claro no papel. A chance de você esquecer é muito menor. E quando eu não sabia, né, as perguntas, e eu ia atrás do conteúdo inteiro. Então, eu fazia sempre uma revisão constante. E aquelas coisas, tem coisa, né, que a gente costuma errar, assim, algumas vezes. E aí, essas coisas eu nunca errei mais. Porque ficou marcado tanto de revisar, que aquilo ficou gravado, sabe? Uhum. Então, é uma forma muito boa também, eu recomendo disso, de você não saber aquele conteúdo, pega aquele conteúdo e senta, estuda o que você sabe que realmente é cobrado. Tem muita coisa, no cursinho nem tanto, né? Mas tem muita coisa que às vezes o professor fala em aula que não é tão assertivo nas questões dissertativas. E nos testes também. Então, sem dúvida, claro, eu não vou falar pra você deixe de assistir a aula, porque pra mim foi muito bom assistir a aula pra eu saber que eu sabia aquele conteúdo. Eu precisava me provar que eu sabia pra conseguir seguir em frente, sabe? Sim. Não conseguia falar assim, vou pular a aula e fazer só os exercícios. Então, eu via rapidamente fazer os exercícios. Se realmente eu sentisse dificuldade, aí eu sentava, via uma outra aula, pegava aulas passadas pra conseguir aprimorar o conteúdo. Senão, bola pra frente. E aí é aquilo, né? Você fortalece seus... Como você disse pra mim, eu conversei com o Kim. A gente conversava quase semanalmente durante todo o ano. Em 2021, que eu passei... 2022 foi meu primeiro ano na faculdade. E eu falava com ele quase toda semana. E aí ele me ajudava. Tipo, eu tenho que fortalecer os meus pontos fortes e fortalecer os meus pontos fracos. Então não é aquela coisa, nossa, eu só vou focar no que eu não sou boa. Não. Eu tenho que fortalecer aquilo que eu também sou boa, porque eu não posso deixar isso de lado, sabe? Porque foi uma coisa que me deu um up. Eu fortalecer as matérias que eu já era boa. Então... Você tava falando aí, tipo, você via aula em 2.0, enfim. Hoje a geração é assim, né? No seu segundo ano, pelo que eu entendi, no seu segundo ano você... Beleza, assim, biologia eu já sei, tudo bem, mas eu vou vir aqui em 2.0, eu vou gastar menos tempo do meu dia naquilo que eu sei pra sobrar bastante tempo. Pra aqueles conteúdos que eu não tinha tanto domínio. Mais tempo, sim. Problemas diferentes, tempos diferentes. Sim. Tem que saber... Você tem que saber direcionar seu tempo, né? E isso é uma coisa muito interessante do... É aquela coisa, né? O estudo individualizado. Você tem que saber que na pandemia, eu me dei muito bem nisso, de organização. Porque às vezes no cursinho a gente tá muito fechado, né? De, tem que ser essa matéria em tal horário. Então, você ter essa sua liberdade... Às vezes você não precisa de 1 hora pra fazer 20 exercícios de química, mas você precisa de 1 hora pra fazer 20 exercícios de matemática. Que era o meu caso, por exemplo. Então, isso, quais eram os seus pontos fracos? Matemática. Embora, na escola eu adorava matemática, ia muito bem no cursinho. Nossa, era ladeira abaixo. É o mais comum, né? Matemática... Diferente do Zé. Diferente dele, com certeza. E eu não gostava de geografia. Então, era uma matéria que eu tinha que sentar e ficar lá. Matemática e geografia. Eram as piores. E aí, era engraçado, né? No primeiro ano, eu não gostava. Eu sempre gostei de física, mas eu não ia tão bem em física. Parece que no segundo ano, virou uma chavinha na minha cabeça, sabe? Então, de tanta prática, quando você faz muito exercício, você sabe o que o vestibular vai cobrar daquele conteúdo. Você acaba pegando esse jeito, sabe? De tantas questões que você acaba fazendo. Então, tinha vezes que eu tava lendo a pergunta, eu li a primeira linha, eu já sabia o que ele ia me perguntar. Eu já sabia o conteúdo que ele ia começar, sabe? Sim. Então, eu já ia, óbvio que eu li o enunciado, ia pegando todas as informações que eu tinha pra ver se realmente era aquilo que eu tinha imaginado. A maioria das vezes era. Quando eu sabia, sabe? Você vai pegando o jeito daquilo que você tá acostumado a fazer. E eles, querendo ou não, tem um padrãozinho. Os vestibulares, eles estão mudando um pouco, mas você consegue encontrar um padrão dos tipos de conteúdo que eles mais cobram, qual é o tópico daquele conteúdo que mais cai. Então, calorimetria, por exemplo. Qual é a parte que mais cai? Então, eu foquei nisso e aí deu bom, graças a Deus. Você achou que ia passar? Não. Não achei que ia passar. Eu terminava todas as provas muito chateada, porque é aquela coisa, né? A gente se pressiona muito. Então, acertar 80% não tá bom. Na minha época, né? Na minha visão. Então, tipo assim, é aquela cobrança interna. E foi uma coisa que com o meu acompanhamento psicológico mudou. E pra eu conseguir me sentir bem, porque eu não me sentia bem. Então, embora eu melhorasse, eu sabia que não era o suficiente. E isso dói muito, você ter estudado o ano inteiro, chegar lá, ter ido super bem, ter se superado e não ser melhor que os outros. Porque, infelizmente, é isso, né? É uma competição então, com certeza, isso de
refazer os exercícios, preencher os buracos. Tinha exercício, tinha conteúdo que eu pulei no primeiro ano. Que não dava tempo. Era tanto conteúdo, tinha que... Por exemplo, no primeiro ano não li nenhum livro que caía na FUVEST. Não dava tempo. Era muito corrido. No segundo ano, como eu já tinha uma bagagem um pouco maior, né, do primeiro ano, eu comecei a ter tempo a ler livro das faculdades. Não que tenha adiantado muita coisa, né, porque eu não passei na FUVEST. mas eu tive mais esse direcionamento do que fazer. Você vai tapando, essa é a palavra, você vai tapando buracos. E aí você vai abrindo gavetinhas na sua cabeça. Tipo, física, você leu lá, copo, tananã, descongelando, você já sabe que ele vai cobrar calorimetria, vai colocar aqui macete, já sabe as coisas que vão ser cobradas, sabe? Então, eu sei que é uma coisa muito batida, né? Mas a prática leva à perfeição. Nada como fazer exercício e errar pra caramba. Nada como fazer exercício. E errar e errem. Todos os conteúdos que eu errava, eu nunca mais esqueci. Sim. Que eu revi. Então, tipo assim, meio que cria na cabeça, você fica traumatizada, né? Que você errou aquele conteúdo, você não esquece mais. Sim. Não faz... Antes errar em casa do que errar na prova, né? A função do cursinho é errar. Você tá ali pra errar o máximo possível. Tenho que falar. Eu sempre fui muito de participar de plantão. Isso que eu ia perguntar agora. Tá, pode perguntar. Não, pode falar. Tá bom, errar, ok. E aí você ir atrás das suas dúvidas. Com certeza. Eu sempre gostei muito... Aliás, pode mandar um beijo pros plantonistas. Nossa, agradeço muito os meus plantonistas, que me ajudaram durante todos esses anos. Eu era, tipo, com certeza aquela aluna chata que não saía dos plantões. Eu era a primeira a chegar e a última a sair todo dia. Com certeza eles me odiavam, não tenho dúvida. Porque eu chegava, tipo assim, eu entrava em vários, porque era online, né? Eu entrava em vários e ia esperando a minha vez. Eu nunca gostei muito de, tipo, tá com a dúvida naquele conteúdo e ir no livro. Eu não tinha esse costume. Eu sempre preferi conversar com o plantonista, porque eu sabia que eu ia aprender mais ouvindo. Sim. Então, é muito do que é bom pra você. Se você achar que você vai melhorar lendo, lê. Eu gostava de conversar. Então, eu conversava com os plantonistas e, embora, às vezes eu não tinha nem dúvida, mas eu ia lá pra conversar com eles. Porque eu sabia, às vezes você sente, tava em todas as filas. Às vezes você sente que você tá fazendo aquele exercício, tá chegando uma resposta certa, mas não é aquele jeito mais assertivo, mais rápido de fazer. Então, às vezes eu falava assim, nossa, mas eu tô fazendo certo, mas não tem um modo mais rápido? E às vezes eles me davam dicas, sabe? Tipo, então eu acho isso uma coisa interessante. Converse com quem sabe o conteúdo. Sim, porque tem gente que tem vergonha, né? Então foi bom você ter falado isso. Não, gente, os abusos, de verdade. Eu não tenho dúvida. Com certeza, eu coloco, assim, 3 pontos que foram essenciais na minha aprovação. A prática, os plantonistas e o acompanhamento psicológico. Boa. Embora no primeiro ano eu participasse muito dos plantões também, mas no segundo ano era uma coisa mais assertiva, sabe? Então eu chegava com dúvidas pontuais, falava assim, tá, não entendi isso, por que é isso? E se fosse tal coisa? Sabe, os plantonistas às vezes não gostavam que eu fazia essas perguntas. E se fosse tal coisa que ele estivesse cobrando? Porque eles falavam assim, não é esse, é isso que ele cobra. Uhum. Então, tipo assim, eu colocava na minha cabeça, vai ser isso. Não fica brisando, pensando em um monte de coisa que não vai ser cobrada. Sim, sabe? Sim. Eles me mostravam o caminho a seguir e falava, faz desse jeito que é mais rápido. Então, quantas vezes eu não tinha dúvida daquela matéria e vendo o plantonista fazendo exercício, eu falava assim, caramba, não faça desse jeito. O jeito é muito mais rápido. E aprendia com eles, entendeu? Boa. Então, sem dúvida, tire dúvidas. Gere dúvidas e tire dúvidas. Erre muito e corrija com os plantonistas, com os amigos, enfim. Com certeza. Eu converso com os outros. Ensine pros amigos. Eu aprendia muito ensinando pros amigos. Porque, querendo ou não, né? Você falar pra mim sempre foi muito bom. Falava com o plantonista, falava com os amigos. Então, tinha vezes que eu falava com o plantonista. Então, vou te falar aqui, vê se tá tudo certo o que eu tô falando. Então, você começa por aqui, você faz isso aqui, faz isso aqui. Aí fala assim, tá certo, mas e se você pulasse essa parte? Sabe? Então, eles me mostravam modos mais rápidos de fazer o exercício. Você sabe que... Escuta essa também, Zé. Lá na unidade... A gente construiu algumas cabines de estudo coletivo, assim, até 5 pessoas, para justamente um explicar para o outro, enfim. Então tem, assim, a gente percebe muita evolução. Com certeza. Você ensinou biologia para o Zé ensinou matemática para você. Você melhorou na biologia por ter falado e ele melhorou na matemática por ter falado, assim, entendeu? Com certeza, você aprende e ajuda o outro, né? Exato. Então tem o seu momento de estudo individual, tem o seu momento de estudo coletivo, enfim. Além do que, você, com esses momentos de estudo coletivo, você quebra aquela ideia de você estar competindo com seu amigo. Porque é muito duro, né? Você saber que você tá... Então, tentar manter uma rotina saudável, no mínimo do possível, de ter esses amigos que você sabe que você pode contar, que você não tá, tipo, preocupado, eu preciso melhor que ele. Você tá torcendo por ele, sabe? Eu acho que são essas coisas... Deixar esse ano que é tão pesado
um pouco mais leve. Então, saia. Eu não saía, fazia nada. Agora, na pandemia, né, principalmente, eu não saía pra nada. Então, tipo, fiquei um ano sem ver meus amigos. Também por causa da pandemia. E isso, com certeza, no segundo ano mudou. Meus pais me obrigavam a sair. Qualidade de vida. Não, qualidade de vida. Não dá pra você ficar só... E atrapalha. Teve vezes que eu... Realmente, minha mãe mandava mensagem pra você... Porque teve 2 vezes que eu fiquei preocupada. Eu desliguei. Totalmente. Eu fui dormir. Sempre lidei muito bem com o sono. Mas às vezes vinha um sono, assim... Tão pesado que eu dormia, tipo... Mais de 12 horas seguidas. Sem eu tava... Tipo, eu conseguia estar consciente, mas eu não conseguia me mexer. Então, eu não consegui levantar pra comer. Não consegui levantar pra ir no banheiro. Então, foi desesperador, sabe? Aí, nesses momentos que você fala assim... eu preciso mudar alguma coisa. Que senão eu vou chegar no dia da prova e não vou conseguir fazer. Sim. Meu maior medo era isso. Dar o dia da prova e falar assim... Não consigo fazer a prova. Então, cuide da saúde mental. Durma também, não dormia quase nada. Tome sol. Tome sol. Minha mãe queria porque eu queria que eu estudasse no sol. E é muito ruim porque dói os olhos, aí você tem que ficar olhando pra baixo, faz sombra. Mas eu ficava um pouco no sol só pra agradar, pegar uma vitamina D, que é importante, né? Você fazia os simulados? Importante. Ia bem nos simulados? Importante. Acho que a galera é bom falar isso. Eu fazia simulado toda semana. Todo domingo eu fazia simulado. E eu acho que o mais importante do que fazer o simulado é você corrigir o simulado. Então, faça com o tempo. Eu não me lembro quem foi, mas foi no cursinho, falavam, pegue a cadeira mais desconfortável, use máscara, pegue, tipo, o mais desconfortável possível e se acostume a fazer desse jeito. Porque no dia da prova você não vai estar tranquila, você vai estar ansioso, você não vai estar na melhor cadeira do mundo, que é da sua casa, você não vai estar, tipo, com a melhor roupa, sem máscara. Então, faça essa coisa, se prove, sabe? Não deixa assim, tô em casa, vou fazer um simulado, vou deixar passar o tempo. Não. Cronometre. Sim. Meu problema no primeiro ano foi o tempo. Quantas questões eu deixei de fazer que eu sabia por tempo. Então, cronometre o tempo, faça o simulado. Depois de fazer o simulado, é cansativo? Era a parte mais chata, mas é a mais importante, corrigir o simulado. Demora, porque quando você não entende conteúdo, você vai atrás do conteúdo. E aí você vai conversar com o plantonista. Então, você percebe também um padrão, por exemplo. Você fez 3 simulados, você percebe que você está errando sempre o mesmo conteúdo. Então, conteúdo de ecologia, você está errando sempre ecologia. Pô, tem alguma coisa errada. Vai lá, eu percebi esses padrões, eu fazia a lista de erros. Então, às vezes tem na internet, também você disponibiliza a fotinho lá, e você vai anotando. Tal questão, errei, ecologia, porque eu errei cascata, sei lá. Aí, você tinha que estudar isso, e você ia percebendo um padrão. E outra coisa também que eu fazia, caderno de erro. As coisas que eu mais errava, eu anotava. Boa. E eu ficava lendo repetidamente. Porque eu sabia que aquilo lá ia... Como eu errava, tinha costume de errar, eu sabia que aquilo ia fazer a diferença. Caderninho de erro. Caderno de erro. Pode. Uma outra coisa também que eu recomendo, caderno de redação. Redação, a gente sabe que é uma coisa muito importante para todos os vestibulares. E não pode negligenciar, então... Eu sempre fui muito bem em redação, graças a Deus. E nem por isso eu deixava de fazia toda semana, às vezes mais de uma por semana. Tem que mandar pra corrigir a redação. Você aprende muito com isso. E é aquela coisa, né? Errando que se aprende. Com o caderninho de redação, a gente sabe que a gente tem que levar um conhecimento de mundo pra redação. Então, citação, informação extra, alguma coisa que você tenha aprendido no cursinho, você tem que falar. Então, eu anotava muitas coisas nesse caderninho e ficava, toda vez que eu via, tinha que fazer redação, eu pegava o caderninho, primeiro li o tema, pensava nos possíveis argumentos que eu podia dar. Depois disso, eu pegava meu caderninho, eu lia todas as citações, porque não adianta você escrever e não reler. A gente muitas vezes faz isso, a gente só escreve e não fica relendo. Então, eu relia, e aí eu ia vendo quais citações eu tinha esquecido. E aí você vai lembrando nessa repetição. E com o passar do tempo, você já sabe até no caderninho aonde está escrito aquela citação. Então, tinha vezes que eu falava assim, olha, tá naquela página, no parte de cima. Tanto que você vê, sabe? E aí vira constante. Tava sempre revisando ali. Não pode deixar de revisar. Então, eu anotava. Às vezes eu tinha algumas partes prontas de redação, para alguns temas que caíam mais repetidamente. Citação era uma seguida da outra. Então, parece difícil, né? Mas com a prática, você decora o que o cara falou. E é aquela coisa, né? Você pode parafrasear. Então, não precisa ser exatamente com aquelas palavras. Você pode pegar a ideia dele e colocar Sim. lá. Ou informações também em geral. Às vezes eu usava conteúdo de física, conteúdo de geografia que eu tinha aprendido, sabe? Mas anotar essas coisas que pode ser útil pra você no caderninho e reler toda vez. Sim. É igual o ciclo revisional. Tá sempre vendo que... É sensacional essa coisa de revisão. Não dá pra deixar tudo pro final.
Revise constantemente, porque no final tudo vira uma bola de neve, você tá mais nervoso. Eu lembro que no final do ano era minha época pior, porque eu sabia que tava chegando perto de prova. Se eu tivesse deixado tudo pro final, eu estaria ferrada. Não teria conseguido. Então, essa coisa de revisar... Porque é aquilo, né? Revisando, você fixa. Sim. Não tem como. Mas você ia bem nos simulados? Costumava ir bem. Primeiro, segundo, como é que é? Ou mudou? Imagino eu que tenha mudado. Não, mudou. No primeiro ano, como eu disse, né? Foi um pulo muito grande de acertos, porque você pega uma base muito grande, né? No segundo, foram passos de formiga. Então, eu aumentava 1, 2 questões. Antigamente, eu acertava, 5 a mais do que eu tinha acertado no anterior. E então, foi uma coisa muito difícil pra mim também. Embora eu visse mudança em mim, a quantidade de acertos aumento, né? Foi um pouco reduzido. Só que é normal, porque é aquilo, você não tinha tanto mais coisa pra aprender. Então, você ia aos poucos, eu fui lapidando, sabe? Eu fui tapando os buraquinhos, aqui eu não sei, então eu vou focar nisso. E aí, fui meio que realmente fazendo um diamante. Sim. Sabe? Mostrando o que eu precisava focar ou não. A minha quantidade de acertos nos simulados, eu acho que a maioria foi muito parecida com a que eu tive nos vestibulares, de fato. Teve vezes até que no vestibular eu fui melhor. Sim. Do que no simulado em casa, por incrível que pareça. Não, depende do peso do simulado, né? Sim, com certeza. Aí, voltando aqui do que a gente tava falando até na porta da Unifesp. Em relação aos outros, né? Beleza, você pode muito... não, fui mal. Mas se todo mundo foi mal, no fim das contas, isso é bom, né? Então, você tem que... É aquela coisa, né? Depende muito dos outros. Você depende dos outros, né? Sim, pra passar na faculdade, querendo ou não. Poxa, no outro ano eu aceitei menos do que no último ano. Tudo bem, mas todo mundo, se a prova tava mais difícil... Sim. Então, a ideia é essa. Com certeza. Principalmente Enem. Esse Enem foi muito mais difícil. Não se cobrem. Vocês não sabem como que o resto do povo foi. Minha irmã tá sofrendo, porque acha que não foi... A quantidade de acertos não foi tão alta quanto do último. E pra o nível da prova, ela foi muito bem. Eu peguei a prova pra fazer. Tinha questão que eu sabia responder, porque eu fiz a faculdade esse ano. Acabaram de aprender na faculdade, sabe? Sim, ciência da natureza tava difícil. Foi uma coisa, assim, que eu achei pesadíssima. Então, não se cobre, sabe? Querendo ou não, você depende de como o outro foi. Então... Sim. Tem que esperar. Espera, faz as provas tranquilo. Você tá falando de prova aí, eu lembrei assim, qual que é a importância de ter uma estratégia de prova? Essencial. Eu era muito ansiosa, né? Então eu precisava ter tudo organizado pra eu não perder tempo pensando na prova e pra que eu não me desesperasse. Porque quando você tenta manter tudo sob controle, você não se desespera com uma desorganização. Sim. Sabe? E então eu tentava, sempre já, antes de chegar na prova, eu já sabia, vou começar por português, fazer matemática, depois eu vou pra história, um exemplo aqui, tá? E aí, eu tinha que fazer aquela ordem, porque eu sabia qual era a ordem que mais me favorecia, sabe? E é aquela coisa, assim, eu fazia conta, assim, fiz muita conta. Assim que a pessoa que tá na sala vendo lá vocês, né, fazer prova, anotar na lousa que deu meia hora, eu tenho que fazer tantas questões. Aí você percebe, porque se você deixar pra perceber isso só no final, se você não tiver feito a quantidade necessária, você se ferrou. Você não vai ter tempo. Então, você fazendo isso a cada meia hora, você consegue ter um controle maior das questões que você fez e que você precisa fazer ainda, né? Então, eu tinha sempre muito bem organizado. Quando der pequenas metas. O terceiro risquinho, eu tenho que ter feito isso, isso, isso. Quando der o quarto, eu tenho que ter terminado, passado a redação a limpo, sabe? E assim ia. Sim, em blocos. Em blocos, sempre por blocos. E também fui obrigada, né, pelos meus coordenadores, você também sempre me aconselhou a dar uma parada, porque eu não parava. Então, eu fazia direto todos os blocos. Então, eu tentava, fiz português, ficava lá, me obrigava a ficar 2 minutos sem fazer nada, só bebendo uma aguinha, comendo uma bala, um doce, pra falar assim, tá bom, agora vamos partir pra próxima. Porque dá esse tempo também, sabe, pra respirar. Sim. E uma coisa que depende muito da pessoa, eu sempre demorei muito pra fazer prova. Então, não era pra mim útil eu fazer tudo e depois ir revisar pra passar limpo. Então, eu já fazia e passava. Realmente, se eu não sabia, eu deixava pro final. Mas se eu não sabia, eu já passava. Já passava pra folha de prova, gabarito. Pro gabarito. Questão a questão, como é que você fazia? Ou sei lá, fez matemática, passou matemática. Era muito relativo. No Enem, dava tempo de... Eu conseguia. Mas as outras provas, não. Então, eu fazia a questão. Eu sabia que era aquilo, já marcava. Porque Para nem ter a possibilidade de voltar e trocar, é isso? Eu me conhecia. Eu sabia que quanto mais... Eu tinha que ser rápida, porque quanto mais eu ficava na questão, mais eu encontrava erro. Porque tem uma hora nessa vida, que quanto mais você estuda, mais você vai achar erro nas questões.
Então, você fica se duvidando. Será que não é aquilo? E se for uma coisa mais difícil? E às vezes ele quer o básico. Sim. Sabe? Não, Às tá vezes- muito fácil isso aqui, não deve tá ser. tá muito fácil. Quantas vezes eu falei assim, não pode ser, tá muito fácil, tem que ser mais alguma coisa. Então, tipo, eu sabia que se eu voltasse na questão, eu ia ficar lá cogitando em outra resposta. Então, eu já passava. Óbvio, me deu uma ponta de dúvida, eu não passava. Depende do vestibular, né? Mas eu costumava levar o lápis, quando eu podia, riscar fraco a linha da questão. Porque assim eu me impedia de passar todas embaixo errada, né? Pelo amor de Deus, era meu maior erro, meu maior medo. E me mostrava que eu não tinha feito. Então eu já sabia. Depois que eu tinha feito todas as questões, eu via. Não fiz a 12, a 14 e a 16. Eu sabia exatamente qual questão. Eu não perdia tempo, sabe? Ou voltando pra ver a prova. Então eu já ia aquela, não sei. Sabe? Em dúvida entre A e a C. Eu tenho 3 minutos pra decidir, sabe? Então, essas coisas de pequenos blocos. Sim, boa. Manu, pra gente encerrar aqui, o que você quer dar de recado pra galera aí? Último recado. Sei que você já falou muita coisa, mas aqui, sabe? Fazer o Reels. Eu Você acho manda de que- recado pra quem tá na sofrência. Esse processo, enfim, a gente sabe que é dolorido, enfim. Muito. Hoje eu vejo que com certeza foi a fase mais difícil da minha vida até agora. Passar no cursinho, porque você tá a todo momento se cobrando, né? Você precisa ir melhor que você precisa ir melhor que o seu colega. Então, é uma fase muito complicada. Não tem como negar. As pessoas, elas falam, você só estuda. Não, você não só estuda. Você faz muita coisa. Quantas vezes eu só ouvi, por que você tá cansada? Você só estuda. E, tipo assim, é uma coisa desgastante, você fica cansado. A quantidade de horas que você estuda é muito grande. Então, o que eu sei que é difícil, mas vocês precisam internalizar isso. Não se cobra. Porque quanto mais eu me cobrava, pior eu ia nas provas. Então, eu precisava ir calma. Então, não que eu fizesse totalmente isso, mas tira um dia antes pra você descansar. Às vezes eu revisava os conteúdos, brigando sempre com a minha família, porque eles nunca deixavam fazer nada. Revisava, porque eu ficava com aquele medo, né? Aí se eu esquecer aquela fórmula. Então, eu revisava, assim. Mas tenta descansar, tenta espairecer um pouco, fica com a família, porque não é uma coisa que a gente consegue fazer toda vez, porque é aquela coisa, né? Eu vou assistir um filme com a minha família, mas eu tinha que estar estudando. Então, você tá sempre se cobrando. Nossa, uma cobrança... Eu ficava assim, né? Via amigo meu saindo, mas eu preciso estudar, não posso sair. Então, saia, sabe? Não se cobre, faça o acompanhamento psicológico. Tenha esse tempo pra você. Eu gostava, todo o meu tempo livre, a maior parte eu tiro pra dormir. Porque eu sempre tive muito sono. E estudar cansa. Eu comia muito também. Embora eu tive alguns problemas, tipo, por conta do emocional, eu emagreci muito. Mas eu comia muito. Porque você tem muita fome, né? Você tá sempre gastando energia. Então, come se você achar necessário. Faça exercício. Não deixe de fazer. Embora você, sou o maior sedentário que tem. Faz alguma coisa. Você esparece, querendo ou não. Você tem esse momento pra você. Às vezes eu voltava até mais tranquila. Tinha vezes que eu tava tão bitolada naquele exercício, naquele conteúdo, eu falava assim, eu não consigo mais pensar. Eu saía pra dar uma volta, ficava com os meus animais, sabe? Vai lá brincar um pouco com o seu cachorro, com o seu gato, fala com a sua família. Você volta, eu voltava muito mais tranquila. Você fala assim, nossa, mas tá tão óbvio, por que eu não tava sabendo? Sabe, às vezes você tá tão naquilo. Então, ainda mais, né, no começo do ano, se for o primeiro ano, fique tranquilo, é uma fase muito complicada. Todo mundo passa por isso. Eu tô aqui na faculdade hoje, na Federal do Sul de Minas, e até o último momento, eu não acreditei. Às vezes até hoje eu falo assim, caramba, mano, eu passei numa Federal. Sabe, tipo assim, às vezes a ficha não demora pra cair. Porque a gente não acredita na gente, né? Sim. Então, o que eu posso dizer acreditem em vocês, acreditem no processo, façam o máximo que vocês conseguirem saudavelmente. Não se exaltem, não se pressionem mais do que vocês conseguem, porque senão isso vai trazer consequências negativas, como na minha saúde eu senti muito. Boa, fechou. Valeu, Manu, obrigado. Obrigada, viu? Obrigado por ter vindo. Que é isso, prazer. Disponibilizar o seu tempo, valeu, Zé. Obrigado, tá junto aí. Matheus, é isso. Obrigada, gente, boas provas aí, bom ano pra vocês. Qualquer dúvida aí que quiser mandar pra Manu, caça Pode mandar ela no Instagram, @Manu_Ledo. Pode mandar que é um prazer tirar dúvida. Isso, e também Até de conteúdo. Até de conteúdo? Às vezes eu sinto um pouco de falta. É mesmo? Você tá acostumado, né? Alguns conteúdos fazem falta, outros não. Outros, graças a Deus, eu não vejo mais. O dia que você quiser conversar com o plantonista, pode me avisar aí que a gente vai resolver isso aí. Eu não confesso pra você que já até conversei com os plantonistas. Ah, é? Alguns. Falei assim, cara, não tô entendendo esse conteúdo, você consegue me ajudar? Jura? Pô. Biologia, né, sofre muito também. Então, boa sorte pra todos. Se precisar,
pode contar comigo. É isso. Obrigado, Manu. Valeu. Obrigada, Valeu, tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.